Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um tópico que eu amo, vamos falar de jardins, isso mesmo. Mas não sou eu que amo jardins não, vamos falar de 3 jardins que parece que Deus também gosta muito de jardins porque eles são estratégicos, estão aqui na história da humanidade, descritos na Bíblia de forma como 3 lugares cruciais na história da humanidade. Essa história vai abençoar muito a tua vida. Antes de mais, se você ainda não curte, você ainda não comenta, se você ainda não conhece o meu canal, dá uma vista de olhos lá nos temas, você vai ser muito abençoado. Tem vários temas legais. Tenho também um Instagram chamado Clube do Aconchego, onde eu posto diariamente stories e conteúdos que vão abençoar a tua vida. Então não deixa de subscrever o canal e de seguir o Instagram. Agora vamos sem mais delongas, começar o vídeo de hoje. Eu queria falar para vocês então acerca desses 3 jardins. Deus escolheu 3 lugares estratégicos, como eu estava falando para você, para neles colocar importantes acontecimentos da história. Isso mesmo. Vamos começar em Gênesis. Acho que todo mundo conhece, é muito conhecido e é por ele que vamos começar, o Jardim do Éden. Nele, vamos olhar para o Jardim do Éden de uma forma diferente hoje. Com o olhar de Deus e não com o nosso olhar. Éden quer dizer deleite, delícias. Por isso ele chama Jardim do Deleite. Esse é um jardim muito especial. É um jardim onde Deus demonstrou um amor, um cuidado, um zelo ao preparar um lugar idílico, harmônico, perfeito para o ser humano viver, com todas as condições, onde tinha tudo. Um jardim que mãos humanas não poderiam fazer. Lá o ser humano tinha tudo. Tinha comunhão diária com Deus, companheirismo entre Adão e Eva, tinha alimento, tinha água para beber, tinha belezas e tinha a oportunidade de conversar com Deus face a face diariamente. Isso mesmo, Deus visitava-os diariamente ao entardecer, na viração do dia. É o jardim dos privilégios, é o jardim da inocência, é o jardim da pureza, quando o pecado ainda não existia e não tinha entrado dentro do coração do homem. Nesse local, era um local de amor, de comunhão com Deus e um lugar que foi o lugar que Deus escolheu para a humanidade, para o início da existência da humanidade começar. E por incrível que pareça, segundo a palavra, um jardim, um local muito parecido com um jardim, também é um cenário que aguarda o final da humanidade. Mas vamos chegar lá. Na cronologia do tempo, entre o Jardim do Éden e esse outro jardim, existe um jardim muito importante, que eu vou falar para vocês já já. Siga essa história, continua aqui comigo, tá? Entrou dentro do coração do ser humano o pecado. Está em Gênesis 3:8. E você pode conferir essa história melhor. Contudo, como a comunhão entre a humanidade e Deus era um sonho de Deus, e como a palavra diz em Jó 42:2, os sonhos de Deus jamais se podem frustrar, ele logo pensou numa forma de restaurar essa comunhão. E é o próximo jardim que eu vou falar para você, onde o início da restauração dessa comunhão aconteceu. Antes de mais, se você ainda não curtiu este vídeo, curte agora mesmo. Você não vai se arrepender de ouvi-lo até o final. Foi ali que esse jardim tem um papel crucial na história da humanidade. É o jardim do meio, porque ele está no meio da história da humanidade. No tempo cronológico entre o primeiro e o último jardim. Esse jardim, do Jardim do Getsemane, ou onde tem muitas oliveiras e por isso que ele se chama assim, esse jardim aconteceu os últimos momentos da história de Jesus. Foi o lugar onde Jesus escolheu para se refugiar e para orar nas suas últimas horas de vida. Ele gostava de frequentar aquele lugar, ele já tinha ido lá várias vezes, era o lugar de refúgio, de retiro dele, para estar sós com o Pai. Já era noite, ele estava muito aflito, orando a Deus. Ele sabia o que viria a seguir, ele estava muito angustiado. Ele sabia, contudo, com clareza, que aquele era o propósito da vida dele, que era necessário para a restauração da união entre a humanidade e Deus. Mas ele, como humano, teve temores, teve ansiedade, teve angústia. A palavra nos diz que tamanha era a sua agonia que do seu suor saíam gotas de sangue. Portanto, esse é um jardim, o jardim do meio é um jardim de dor,
é um jardim de aflição, é um jardim de angústia, é um jardim de medo, mas também é um jardim de entrega, um jardim onde Deus, Jesus, o Filho de Deus, abriu o seu coração a Deus e se entregou ali. Ele disse, como diz em Marcos 14:16, Abba, Pai, eu sei que tudo te é possível, Pai. Passa de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, Pai, mas o que tu queres. Ele renovou ali a vontade de Deus. Ele restaurou ali o contato com a humanidade. No primeiro jardim, no jardim do Éden, o homem colocou a sua vontade acima da vontade de Deus, acima do mandamento de Deus, desobedecendo ao mandamento de não comer da árvore. Mas ali, Jesus, o Filho unigênito de Deus, colocou não a vontade dele, mas a vontade de Deus acima da vontade dele. Ele disse, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Segundo a minha opinião, foi o lugar onde Jesus mais sofreu como humano. Onde ele, de certa forma, não fraquejou, mas de certa forma temeu pelo que se avizinhava. Naquele momento foi um momento de muita angústia, de muito sofrimento. Naquele momento, Deus estava com ele. Como no jardim do Éden, Deus estava com o ser humano, como pai, ali, naquele jardim do meio, Deus estava ali, como pai em espírito, como filho em Jesus. E ele queria comunhão com o ser humano. Ele tanto queria comunhão com o ser humano, como no primeiro jardim estavam Adão e Eva, que ele convidou, Jesus naquele momento convidou os discípulos. Venham comigo, vamos orar ao Pai. Os discípulos estavam dormindo. Isso mesmo, não estavam sensíveis ao chamado do Pai. Infelizmente, eles não estavam disponíveis e Jesus ficou ali sozinho no jardim. E agora vamos passar ao terceiro e último cenário dessa história. Este é o grande ensinamento do jardim do Getsemane. O jardim onde Cristo não permitiu que a vontade humana dele sobrepusesse à vontade de Deus, ao propósito de Deus para a vida dele. Desta forma ele limpou, ele venceu o mal que há em nós, que houve em nós em Adão. Ele levou, ele decidiu ali, tomando a decisão certa, de não fugir da cruz, de não fugir da vontade de Deus. E ainda nos convidou, siga-me. Todo aquele que quiser seguir-me é preciso levar a cruz. Sim. Portanto, esse jardim é jardim de angústia, de dor, mas é também de entrega, de obediência à vontade de Deus. A árvore da vida eterna. A árvore da vida que estava no jardim do Éden, fisicamente, estava também ali no jardim do Getsemane, espiritualmente, porque ele tomou a decisão certa, ele abraçou a árvore da vida eterna. Ele conquistou para nós, que aqueles que o seguirmos, que matarmos a nossa carne e vivifiquemos o nosso espírito em Cristo Jesus, também a possibilidade de um dia de comer do fruto dessa árvore da vida eterna, que vai estar no terceiro jardim. Apocalipse 21:7. Vamos ler o que diz? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e nem mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou ele o rio da água de vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro lá. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele escrito. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos.
ou seja, é um ambiente semelhante a um jardim. Este é o cenário final da história desse vídeo. Como eu disse, um ambiente semelhante a um jardim, onde não haverá mal, o mal não vai entrar e nem quem praticou o mal, mas apenas aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus e que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Este ambiente desse local tem uma atmosfera espiritual diferente, especial, uma atmosfera de eternidade. Tudo aqui na terra passa, mas nesse lugar, nesse plano, nada passará. Ali diz que reinará pelos séculos dos séculos, séculos dos séculos. Ali não se passará nada passará, porque lá a vida será eterna. Vamos voltar de volta ao plano original, à reconciliação, esse jardim de reconciliação, jardim de retorno ao lugar que nunca deveríamos ter saído. Vamos voltar ao design original de pureza, de santidade, e vamos estar contemplando face a face aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é Deus e o seu Filho, o Cordeiro. E há um rio de vida que banha este lugar. Salmos 46:4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. A cidade eterna, a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo, onde existe esse tal rio. E o rio é falado aqui em Apocalipse 22. Nessa cidade eterna, nesse ambiente semelhante a um jardim, estará Deus, estará os filhos, estará Cristo, estará o rio que flui para toda a eternidade, mas estará também a árvore da vida, a mesma árvore que estava no Jardim do Éden, a mesma árvore que foi abraçada por Jesus no Getsemane, que foi conquistada por Jesus e para todos aqueles que estão escritos no livro da vida e que vão abrir mão da sua vontade em prol da vontade de Deus e que aceitarão a Cristo como Senhor e Salvador, esses comerão do fruto da árvore da vida que está lá. Como diz em Apocalipse 2:7. E é com essa leitura que vamos terminar hoje esse conteúdo maravilhoso. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, a Bíblia está toda interligada, do início ao fim. E esses jardins, esses lugares maravilhosos, nos mostram o cuidado, o zelo de Deus e a vontade dele, que nunca muda, unânime, universal, e que ele quer única, que é a vontade de relacionamento conosco. Você é amado, você é importante para Deus. E ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Ele quer que todos nós estejamos naquela morada do Altíssimo, naquela cidade, naquele jardim do final, nesse cenário idílico, de volta ao cenário idílico. E que eu e você possamos nos encontrar lá. Essa é a minha vontade, esse é o desejo do meu coração. E que seja também a tua vontade nesse dia. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.